Rádio Ponto e Vírgula, porque não acaba aqui. 2021 traz novidades em ponto e vírgula. Luciano Fiorani, Rafael Machado, Léo Fiorani, Thiago O'Reilly, Romário Soares e grande equipe vão transmitir o esporte em ponto e vírgula. Transmissão ao vivo, com emoção, porque o rádio mostra pra você o que você não vê na tela da TV. Futebol agora é em ponto e vírgula, porque não acaba aqui. $150 mil ouvintes diários, 40 mil acessos no portal. E onde você está? Dê voz e visibilidade ao seu negócio. Anuncie no combo Portal Utilitar mais Rádio Ponto e Vírgula. A partir de R$ 138 mensais, seu negócio aparece. Fale com a gente. Mande uma mensagem para nosso WhatsApp. E sucesso! 21 99915 1380. Repetindo, 21 99915 1380. A Rádio Ponto e Vírgula apresenta Resenha do Contador. Um programa descontraído com linguagem informal para falar sobre empreendimento contábil, contabilidade e tudo que envolve assessoria empresarial e conhecimento multidisciplinar. Apresentação: Rafael Machado, Gisele Lima, Edilson Júnior, Pedro Mendes, Jean Giel, Flávio Pires, Edi Gonçalves. Resenheiros, nós estamos em radiopontoevírgula.com, no YouTube ao vivo, né? E hoje a gente tem aqui uma galera especial no comando da Resenha de Contador. Então comigo hoje, eu, Gisele Lima, Jean Gil e Pedro Mendes. Boa noite, Pedro. Boa noite, galera. Tudo bem? Grande prazer estar participando mais uma vez aqui com vocês. Hoje o entrevistado aqui é um grande amigo meu, né? Então é um prazer eu estar aqui. Vai ser muito legal esse bate-papo, essa resenha vai ser muito top. E é isso. Espero que vocês gostem. Compartilhem o link aí, quem está assistindo pelo YouTube, compartilhe para os seus amigos aí para todo mundo vir aqui e fazer essa resenha aqui ficar melhor ainda do que vai ser. Não é não, Jean? É essa parada aí mesmo, galera. Porra, é um prazer estar aqui sempre. Falar de contabilidade e afins com vocês é maravilhoso. E estar aqui com esse grande convidado, que é um grande amigo meu também, cara sensacional, vai ser ótimo. Vamos que vamos. Renato, seja muito bem-vindo ao Resenha de Contador. A gente estava com uma expectativa bem alta aí com relação à sua presença, né? A gente sabe aí que você é uma pessoa que tem contribuído muito para o universo da contabilidade, né? E a gente está muito feliz de te receber aí, dessas considerações iniciais aí para a galera que está ouvindo a gente, porque está vendo a gente no YouTube também. Legal, pessoal. Obrigado, Gisele, obrigado, Pedro e Jean, também grandes amigos, né? Tive a graça de conhecer a Gisele pessoalmente, só pelas redes sociais, né? Verdade. Mas, cara, estou muito feliz e muito agradecido por esse convite de estar aqui nessa Rádio Ponto e Vírgula, esse programa que está no início dele, né? Então, já tivemos o Samir na última semana, então sucedeu o Samir é um grande desafio, né? Mas, de fato, uma grande alegria. Então, galera, como já foi falado, né? Seja muito bem-vindo aqui no nosso resenha do Contador. Compartilha aí, de fato, tá? Botei o fã-clube lá, a família deve estar assistindo. Bota no telão da sua casa e compartilhe para de fato a gente ter essa resenha boa e gostosa. Show de bola. É verdade. Renato, eu vejo... começar logo aqui nessa resenha aqui, a gente começar logo sem ficar enrolando muito, né? Eu vejo muito você lá no Instagram, cara, tá bombando, né? Há um tempo atrás, estava meio tímido ali no Instagram, do nada começou a bombar. Eu vejo muita gente ali trocando ideia contigo. Assim, conta pra galera qual que é o teu objetivo lá no Instagram. Por que você decidiu realmente meter a cara lá e começar a compartilhar conteúdo lá? Que eu vejo que é muito estudante, né, que te segue lá. Isso é bem legal. Por que assim, tu teve essa ideia de chegar lá no Instagram e fazer o que faz? Pô, legal, cara. Tipo, a pergunta, pra quem não segue ainda, não sabe qual é o meu perfil, né? @Renato Correia, contador, né? @Renato Correia, _contador. E de fato, cara, as redes sociais, ela veio pra ficar, né? Assim,
Eu entrei um pouquinho antes da pandemia, antes do boom das redes sociais, das lives, né, diárias ali. E aí eu tava só meio que participando, só vendo, ficava de fato meio tímido ali, tinha uns 200 seguidores, que era só famílias e amigos. Normal. E aí eu achei de fato uma grande importância não segurar a mensagem e todas as experiências que eu vim carregando na minha carreira, né? Então eu achei isso fantástico, porque ao longo da carreira, a gente vai ter a oportunidade de falar sobre isso aqui, eu tive muita dificuldade de encontrar alguém que me ajudasse a ensinar a prática da contabilidade da área tributária que eu atuo mais diretamente. Um pouco também da nossa geração, né? Você já tem 12 anos de mercado, eu já tenho 13, a galera aqui que é um pouco mais eu sou mais novo velha. ainda, tá? O Pedro, Fiz ele 25 sempre anda agora. de novinho, maravilhoso. A gente tem essa resistência das pessoas, né, de compartilharem a contabilidade. Você passou por essa dificuldade também, Eu passei muito por isso, né? Então, como a Gisele falou, tenho 12 anos aqui de carreira de contabilidade. Nesse momento, né, não se compartilhavam as coisas. Por quê? Primeiro, que tinha pessoas de fato experientes, mas que tinha um certo receio da galera que estava chegando, com medo de perder a vaga, né, com medo de perder algum tipo de concorrência para a galera, porque tinha uma cultura na época de que os novos iam dominar, a galera velha ia sair fora, ia sumir do mapa. E depois, né, com o tempo, e hoje a gente vê muito essa mudança, né, que na verdade não. Na verdade, é um grande complemento acolher essa galera nova e colocar ela nesse meio, nesse bolo, né? E compartilhar essa experiência. Então, eu passei nessas experiências, né, de pelo menos 6 empresas nesses 12 anos, além da consultoria em vários clientes. O ponto sempre era o seguinte, né? E hoje eu escuto muito estudantes também falando um pouco sobre isso. É difícil você encontrar um cara com a paciência de sentar do seu lado e falar o seguinte, olha, isso daqui é a contabilidade da vida real. Porque faz assim, no dia a dia acontece assim, né? Porque a gente fica sonhando lá no débito e crédito no quadro da faculdade e acha que, não é assim mesmo. Quando você vai na vida real, você vê que a abertura de uma empresa não é nada daquilo que foi falado na faculdade, às vezes nem citado. Eu nem tive isso. A gente está declarando de imposto de renda ali. Mentira. Inclusive a professora é minha amiga, então eu tive, desculpa, eu esqueci. Sou novo, mas já me formei há um tempo. Eu lembro que declaração de imposto de renda, né, que muitos também começam com esse tipo de uma renda extra, lá, professor para estudante que não precisa de CRC. Eu não tive uma aula sobre isso. Era assim, sábado na faculdade, você chega aqui e aprende na hora. Eu aprendia, o cara botava um informe de rendimento na mesa, beleza, como é que faz isso aqui? Isso aqui é declaração? E comecei tentando olhando para o lado, mas não teve uma explicação de fato da essência da coisa, porquê daquilo, né? A gente foi ali, quando foi chegar no campo de batalha, que é a vida real, o mercado de trabalho, a galera, tipo assim, não tem tempo de ficar ali te ensinando passo a passo o porquê daquilo. Tanto é que você vai ver algumas, né, tá mudando bastante, algumas vagas de estágio, né, que pede experiência. O cara fala, estágio com experiência? Porque as pessoas não querem, é um absurdo isso. Mas por quê? Mas a gente vê, né? Eles não querem parar, não tem a paciência de parar e explicar para aquela galera que está começando como é que de fato deve se proceder, né? Então eu passei muito por isso nesse início, né? Tive muita dificuldade com relação a isso, tive que dar a cara a tapa, aprender, não tinha as redes sociais de hoje, não tinha essa quantidade de informação disponível que tem hoje, né? Eu digo pra galera mais nova que eles são muito privilegiados com relação à nossa geração, né? A gente tem muita dificuldade. Eu tive o privilégio de ter escritório modelo na faculdade que eu fazia, mas nem toda faculdade tem essa prática, né? Então, assim, declaração do imposto de renda, DIRF, essas coisas eu aprendi no escritório modelo. Né? A minha faculdade tinha isso, mas nem toda faculdade oferece, né? Então, você decidiu, né, por conta dessa experiência, virar um blogueiro de contabilidade? Pois é, né? Porque a minha esposa aí deve estar ouvindo comigo, brincando comigo, agora você é blogueira agora, né? Mas, de fato, eu vi essa importância, né? Uma grande oportunidade de chegar nas redes sociais e compartilhar isso com as pessoas. De fato, é um grande desafio, porque a gente que trabalha mesmo, é difícil você conciliar o nosso trabalho o dia a dia com as redes sociais, né? Ainda, né? E fora esse detalhe. Por enquanto, né? Por enquanto, eu acho que tá vindo por aí. Também acho. Tô sabendo disso. Então, assim, de fato, né? Então, como me apresentando um pouco melhor, né? Eu sou contador, atuo mais na área tributária atualmente. E tenho 3 filhos. Conciliar isso com as redes sociais é um desafio muito grande. Mas é muito gostoso. Por quê? Porque eu vejo pessoas que, de fato, buscam essa referência da galera que já está há um pouco tempo no mercado para, de fato, saber que norte seguir. E não ficar quebrando a cara como nós quebramos lá no nosso início da nossa carreira. Então, acho que as redes sociais hoje é uma grande oportunidade, respondendo o Pedro, nesse sentido, de encurtar o processo por cara para não precisar passar por aquilo que nós passamos.
Eu concordo. Muita gente acha que você se aprende na prática. É claro que você aprende na prática com o dia a dia. Mas tendo alguém, o que ela já passou, né? As dificuldades que ela teve, os atalhos que a pessoa tomou ali para conseguir aquele objetivo, né? Eu acho que é muito válido a gente compartilhar isso. É claro que muitos só vão escutar, normal isso, e vão achar que é tudo mentira, que você não é o cara, que você não fez errado, vamos dizer assim, né? E vai tentar fazer do jeito dele e vai dar com a cara na porta, na parede, o que seja, assim como a gente fez também na época, né? Mas assim, cara, eu queria te parabenizar, porque eu tô vendo lá que muita gente na rede social vê muito número, né? Eu sempre falo pra galera que número não quer dizer nada. Tem gente que tem lá, sei lá, 100 mil inscritos, mas aí tenta vender alguma coisa ou tenta lançar alguma coisa e não consegue porque não tem interação, não tem o engajamento da galera. E você já é o contrário, né? Não tem milhões de seguidores, mas quem tá contigo lá, quem tá te seguindo, cara, é totalmente engajado. A gente vê tuas lives, tudo que tu faz lá, a galera sempre tá junto, entendeu? Então, realmente, teu conteúdo é muito bom e parabéns. Pô, a galera é muito carente mesmo, né? Hashtag assim, eu curto e eu sigo, tá, gente? E ele é de verdade, tá? É isso aí mesmo que vocês veem nas redes sociais. Se fosse o Jean, eu até diria que, pô, a galera tá seguindo por outra coisa, né? Bonito, né? Cara, mas agora... Galã. Não, mas, cara, o conteúdo do Renato é sensacional mesmo. Tem um monte de coisa que ele posta lá que eu vou e respondo, chamo ele no WhatsApp e falo, caraca, maneiro isso, cara. Nem eu tava ligado nisso. E ele bota umas sacadas sensacionais lá no Instagram dele. Responde coisas que geralmente se cobra uma fortuna para responder na consultoria. É verdade. Tá, isso aí a gente que trabalha com consultoria sabe quanto vale a hora de um cara como o Renato. E ele tá doando a hora dele para ajudar pessoas nas redes sociais gratuitamente é algo sensacional realmente. E a gente sempre vê o retorno disso, né, Renato? Por mais que às vezes os números não demonstrem, né? A gente às vezes não tem muitos seguidores, mas assim, a gente sempre tem o retorno financeiro, né? Porque se a gente entrega um bom conteúdo, a gente é procurado como profissional da área para poder, né, assessorar as empresas, que é o seu caso, né? E a gente sempre tem o retorno do universo, que eu falo, né? Porque tudo aquilo que a gente faz de bom, de alguma forma, o universo nos devolve. E aí eu queria que você contasse um pouquinho pra gente a sua questão da sua trajetória. Você veio de mercado pro empreendedorismo, você faz as duas coisas. Como é que é a tua atuação, além dessa vida de blogueiro, pai, marido, né? Como é que é a tua atuação dentro do mercado contábil? Você tá só empreendedor ou você tá híbrido, vamos dizer assim, né? Não, cara, a pergunta é muito boa, porque assim, a gente sempre faz um olhar assim, né, dos pontos altos da carreira, né? E assim, a minha carreira foi muito interessante, cada um tem sua história, né? E assim, eu vim, né, de uma família muito humilde, assim, minha mãe não tem um fundamental completo, e nem meu pai parou no ensino médio, né? Então, assim, não tinha muita referência de faculdade. Quando eu falar que eu fazer faculdade, eu falei assim, não, isso é besteira, pra que isso, pô? Vai trabalhar. Serve pra nada, né? Vai virar uma massa, vai virar pedreiro. E hoje em dia, você vê, assim, o orgulho dos seus pais falar com... Meu filho é contador, né? Pode falar com ele que ele vai resolver. Você vê a alegria dos seus filhos no dever de casa. Que, olha, meu pai é contador, sabe? Eu quero ser que nem ele. Cara, isso de como você falou, né? Às vezes, eu não ganho... no financeiro ali, aquilo que eu tô fazendo, mas ver pessoas próximas e amigos, o que eu tô fazendo de amizade aqui com vocês, por exemplo, isso agrega demais, né? E eu iniciei a minha carreira, como eu falei, assim, nessa questão humilde, né? Eu iniciei numa distribuidora farmacêutica, né? E fui trabalhando ali por volta de uns 5 anos em indústrias ali, né? Em grandes empresas, atuando direcionado mais, assim, para a área tributária. Eu fiquei um pouco na área contábil em alguns momentos, mas, assim, a área tributária me encantava, sabe? Adoro. E me encantava demais, assim, porque eu achava que eram vários desafios, uma coisa muito dinâmica, né? Eu gostava disso. Não gostava de ficar parado. Exatamente. Era emocionante. E aí, quando chegou o momento, né, que eu trabalhei, eu queria ser auditor, inclusive, trabalhando ali com auditoria ou consultoria, e eu fui numa empresa dessa, né? Você foi como auditor ou você participou da auditoria interna e isso te despertou? Eu fui como auditor, né? Fui contratado como auditor dessa empresa. E ali eu fiquei atuando mais como fosse uma auditoria tributária, né? E ajudava muito o pessoal da auditoria contábil. E aquilo ali eu achava fantástico. Por quê? Porque eu estava em clientes, na mesma semana eu via 3, 4 ramos de atividade. E aquilo ali me proporcionou um crescimento muito rápido, não só financeiro, que também aconteceu, que foi uma consequência do seu trabalho, mas principalmente o conhecimento técnico, experiência de mercado, que às vezes se você, de fato, não se arriscar, você não vai ter.
Então, esse processo ali, eu fiquei mais ou menos uns 4 a 5 anos em consultoria, né? E aí eu comecei a abrir um pouco mais de leque, assim, para ter um ritmo de consultoria combinado com um trabalho mesmo numa empresa, né? Que eu estou hoje, né? Mas tenho ali algumas parcerias que me ajudam de fato a empreender nesse sentido. Então as redes sociais é uma delas, né? O Jean está aqui do meu lado aqui, que a gente tem alguns projetos juntos, projetos de treinamento, de consultoria, entendeu? Que isso de fato agrega muito. Então, se você falasse como é que você está hoje, né? Eu estou nesse multicanais aqui que é muito interessante e enriquecedor. Tá no turbilhão, Porque ele está fazendo parceria, né? Ele está atuando no mercado de trabalho, né? Fazendo consultoria como empreendedor, né, da área contábil, né? E tem gente que acha que não dá conta, ainda é pai, ainda é marido, né? Ainda é blogueiro. Falar que nem meu professor de português, na época que eu era de escola, falava: o que você faz de madrugada? E a pessoa reclamava que não tinha tempo de estudar, né? Você vai dormir? Não, de madrugada você faz o quê? Vai estudar a mesma coisa, né? De meia-noite às 6, o que você faz? Eu escutei muito isso no estágio. O que você faz de meia-noite às 6? Então vai estudar, não tem que ficar te explicando não nada. Tem, né? Tudo bem. E a gente vai estudar. Bom, pessoal, seguindo aqui, eu quero lembrar aqui pra galera que está nos ouvindo que a gente está ao vivo no YouTube. Vocês podem mandar as perguntas por lá com o Renato, tá? E a gente vai conduzindo por aqui. Lembrando a vocês também que sexta-feira às 19 tem a reprise do programa aqui na rádio.com. E na segunda-feira a gente vira podcast, tá? Então, se você perdeu alguma coisa aqui na segunda-feira, a gente está lá no Spotify também. Renato, me tira uma dúvida. De tudo que você vem fazendo hoje, né, na área contábil, o que mais te dá prazer, assim? Olha, eu sou meio suspeito a falar, parece até clichê, né? Porque, assim, de fato eu tenho um amor muito grande pela contabilidade, né? E tendo amigos contadores, isso incentiva muito a você ir ali e não ficar ali parado. Porque se eu ficasse só fechado ali, eu ficaria só no feijão com arroz ali, tudo bem. Mas eu tenho esse desejo de ir além. Então, assim, tem duas coisas que, se olhar só para a contabilidade, que me encanta muito hoje, né? Que, primeiro, é a área, de fato, de consultoria tributária, que eu acho fantástico isso. Porque, infelizmente ou não, a nossa parte tributária no Brasil é meio caótica, né? Você percebe uma carência do empresário de maneira geral? Demais, porque, primeiro, que existe uma grande insegurança jurídica no Brasil. Então, o empresário que investe aqui no Brasil, seja ele brasileiro ou de fora, ele sabe que ele começa a empreender pisando um pouco em ovos. É claro que tem alguns que nem ligam, não, deixa sonegar e tal. 99%, né, Renato? Tipo assim, ele fala assim, deixa aí que não vai dar nada. Fala aí, Jean. Brasil não tem isso, não. Não tem não, né? Nada. Mas tem uma galera que tipo assim, não, isso não vai dar em nada. O nosso papel é mostrar pro cara que assim, olha, vai dar sim. Se der, vai dar muito ruim pra você. Retroage 5 anos, só pra avisar vocês. Problema, exatamente, com o seu negócio. E a área tributária é uma grande oportunidade de economia para o negócio dele. Sim. Porque se ele conseguir trabalhar estrategicamente, ele consegue ter um lucro muito acima do concorrente dele. Então tem alguns ramos, que já até conversei com o Jean, né? Que é, por exemplo, o ramo farmacêutico. É muito difícil de você conseguir uma lucratividade muito grande do seu concorrente, porque tem ali, fica meio que... Você não consegue, por exemplo, pegar um remédio, vou cobrar agora esse remédio que é 10. Dobro, né? É o dobro disso. Não. Tem um preço máximo para você cobrar ali. Como é que você ganha ali? É tabelado o mercado, né? Exatamente, o mercado é tabelado. Como é que você ganha do seu concorrente? Os benefícios tributários. Entendeu? É buscar o benefício fiscal em favor, né, de uma estratégia aí de apuração de impostos. Exatamente. Né? Então, às vezes, como esse assunto é um pouco delicado, inseguro para muitos, né? E que é chato para a maioria, porque ler legislação, né, é uma coisa assim, poxa, nossa, eu acordo querendo ler legislação. Não é assim, entendeu? Interpretar, então, é melhor ainda. A interpretação é bem subjetiva, né? Então, assim, cada um entende de uma forma. Se forma. fosse só ler, era maravilha. Pega ali, dá uma lida, tá tranquilo. E é o que eu sempre falo, né? Você tem ali para você estar clara, você lê a legislação, tá clara para você, mas a Receita Federal pensa de uma forma, o STJ pensa de outra, a STF pensa de uma outra. Aí... Ô, Renato, a gente estava falando esses dias da retirada do ISS da base do PIS/COFINS. Eu te mandei aquela matéria, tu falou, já tem gente fazendo. Eu falei, cara, daqui a pouco vamos tirar tudo da base do PIS/COFINS. Vamos tirar tudo, porque dá uma brecha aí. Recentemente o pessoal me perguntou sobre o SS, que é a tributação sobre software, né? Porque era tributado por uma parte por ICMS, outra parte por SS, agora vai ser tudo ISS, de acordo com a decisão do STF. Inclusive de prateleira, né? Inclusive de prateleira. Aí você faz o quê? Fala assim, cara... Aí eu falei, beleza, pô, a decisão tá legal. A decisão do STF, olha, mas tá valendo a partir de agora.
era inconstitucional, mas para trás não vai poder cobrar. O entendimento de um dos relatores, né? Enfim. Aí tu fala assim, cara, mas peraí, né? Então gera muitas dúvidas, né? Muita insegurança. E eu vejo uma grande oportunidade. Como é que fica a questão da repartição da receita, que eles também não se pronunciaram, né? Para que município isso vai? Isso também... Como é que vai ser feita a gestão disso? Isso Ficou várias noias na minha cabeça quando eu li aquilo, várias. Sim. Várias noias, entendeu? Eu fiquei pensando justamente a mesma discussão que a gente teve lá atrás com relação à veiculação de publicidade na internet, quem ia tributar, quem não ia tributar, e se tributasse pelo ISS, como é que... A gente chegou no mesmo ponto com software, né? Porque assim, o cara tem uma plataforma, sei lá, em Deus me livre, né? E o cara disponibiliza aquilo às vezes pela web, né? Exatamente. Aonde que o ISS vai incidir Brasil nisso aí? todo. Como é que vai saber? Vai tributar pelo ponto de uso? Como é que vai saber? Vai ser o sei lá, IP? travar o IP da Vai máquina? entendeu? Exatamente. Vai ser complicado. É muita insegurança. Ô, Renato, voltando um pouco assim ao início da carreira, da conversa, fiquei curioso num certo ponto aqui, né? Você disse que veio de uma família mais humilde, né? E ao mesmo tempo, depois, pelo decorrer da conversa, você disse que trabalhou numa empresa grande como auditor, né? Isso é bem interessante. E eu queria saber, assim, de você, como é que você conseguiu isso? Porque muita gente que não tem uma condição boa no começo, né? Não fez uma faculdade muito top e aquilo, sempre acha que não é capaz, né? Cara, eu não vou chegar lá porque é muito difícil, porque eu não tenho condições e tal. Normalmente quem vai chegar lá é uma galera que já tem uma família que ajuda, algo mais assim. Exatamente. E aí eu queria saber de você o que você fez, assim, qual foi o seu diferencial para você conseguir se inserir no mercado de trabalho, e no mercado de trabalho que é totalmente concorrido, né? Porque a empresa grande... A área tributária é super fechada. Essa parte tributária nessas empresas grandes assim é uma coisa muito difícil. E eu queria que você explanasse aí para a galera o que você fez. Para mim também, que realmente a gente já conversou muito, a gente já fez bastante, sei lá, milhões de lives lá em tudo que é lugar. É porque a conversa é boa, gente, a conversa é boa. Mas realmente acho que eu nunca te perguntei isso, né? Então realmente é uma curiosidade minha e acredito que de muita gente aí. Cara, esse ponto é muito importante, porque assim, eu sou a prova viva de que claro que a faculdade é muito importante, assim, ela te dá às vezes um benefício muito grande, você consegue se diferenciar, oportunidades boas também. Muitas empresas elas contratam se você for da faculdade XYZ. Hoje em dia é um pouco menor isso, mas isso por um bom tempo, pelo menos quando eu iniciei a carreira, tinha muito disso. Tinha algumas vagas para você tem que ter a faculdade tal, senão, e a minha faculdade não é tão conhecida. A minha também não. Então, assim, quando eu falava assim, que era dessa faculdade... Fez em qual? Faculdade Gami Souza. Ah, bom. Eu fiz no Uniswan, tá bom. O que eu fiz na época que o mercado exigia isso? Eu não sei se foi o caminho que você traçou, mas eu fui fazer pós-graduações em faculdades de renome. Foi um remédio que eu utilizei para poder tentar. E até respondendo um pouco dessa pergunta, eu fiz a faculdade Gami Souza, que não é uma faculdade conhecida. E aí o que eu fiz? Eu fiz uma pós, emendando já uma pós de Direito Tributário na UF. Legal. Então, a gente poderia falar assim, a história dele é igual a minha. Eu fiz também Direito Tributário na sequência. Na UF também? Eu fiz na UFRJ. Ah, tá. Legal. Então isso de fato pesou um pouco para o cara pelo menos querer me ouvir. Te ouvir. Porque, é claro, existia uma certa experiência que eu tinha no currículo, mas naquele momento, acho que hoje em dia mudou um pouco, mas ainda pode acontecer. Mas naquele momento o cara vê assim, olha, o cara tem essa experiência e tem a entrevista também, que eu falei assim, deixa eu só ser entrevistado, que a gente deita e rola na entrevista. Esse é um ponto, né? Exatamente. Porque às vezes você manda o currículo e o cara nem te chama. Sim. Mas quando o cara chamou, eu falei assim, agora você vai deitar e rolar na entrevista. Então, assim, o primeiro ponto se você não fez uma faculdade muito renomada e tal, após uma faculdade um pouco mais conhecida, acho que vale muito a pena para pesar um pouco o currículo, mas não só isso, o cara tem essa experiência, network também é muito importante. Sim. Então eu vejo hoje pós-MBA uma grande oportunidade não só de aprendizado, mas de networking também. Importantíssimo. Né? Por exemplo, o sócio do Jean, o Marcelinho, ele fez um planejamento tributário na FGV. Pessoas que ele conheceu lá, conseguem fazer grandes parcerias. Cara, eu tenho faz toda a diferença. Falando até nesse ponto aí, eu tenho uma grande parceira, que é a minha professora Viviane Silva, né? Ela foi minha professora na Uniswan, depois eu fiz uma pós na Veiga, ela foi minha professora na pós também. Olha que e aí legal, nessa né? conversa da pós, aí a gente decidiu montar vários projetos, inclusive, estava até essa semana lá no escritório dela, semana passada, um projeto novo que ela está fazendo, eu estou ajudando. Então, assim, a pós, que nem você falou, aprendi na pós, é claro, mas acho que eu tirei ali no conhecimento que eu tive mais pessoal com os professores, né? Com os alunos nem se fala, né? Mas com os professores que você acha que não, o professor não vai falar comigo assim, vai virar meu amigo.
Nossa, normalmente é um cara vários já... professores meus são meus amigos hoje. Isso é impagável, assim, né, cara? Ainda mais se for dedicado com um bom aluno, o cara vê que você realmente quer, que vai ter futuro, geralmente vai ficar seu amigo. De fato, você tem que ser estratégico, né, cara? Sim. Então, Sim. assim, a carreira, ela tipo também é um empreendimento. Sim. Você tem que ser muito estratégico. E assim, é claro, a gente sabe que o mercado ele exige um pouco de nome. Então, eu diria para essa pessoa que não tem, como eu, assim, não foi faculdade renomada, faz uma pós nesse sentido. Busca essas experiências nessas empresas, né? Às vezes empresas mais de renome, tem gente que vai para uma Big Four, por exemplo. Mas todas essas empresas também que dá para você fazer um bom nome. E fazendo aquele nome ali, você começa a ser referenciado no mercado. E quando você vai numa entrevista, por exemplo, né? Aí você tem que arrebentar na entrevista. Eu lembro que numa empresa de consultoria que eu passei, né? Eu fui numa entrevista, né, com um grande... Hoje, que era sócio da empresa, virou um grande amigo meu. E era meu chefe, né, virou um grande amigo atualmente. Ele fez uma entrevista muito difícil com ele. E aí foi uma entrevista muito boa que eu passei. E nesse time que nós montamos, a galera que estava abaixo de mim era tudo de faculdade de renome. Olha que E a coisa, grande maioria era galera de Zona Sul. Galera que tinha condição. Uhum. E aí, respondendo um pouco o Pedro, eu quero olhar o seguinte, né? Eu vi muito isso. Eu saía porque eu vivi na comunidade. Uhum. Então, eu saía da comunidade, eu saía vendo coisas assim, né? Que eram impróprias, né? Coisas ruins. Embora tenha coisa muito boa lá, mas tem que ser sincero. Eu via, muitas das vezes eu cheguei, eu lembro que uma vez lá que teve aquela invasão que parou o Rio de Janeiro, que invadiu o complexo lá do Alemão, eu não consegui voltar para casa. Eu fiquei na empresa. Então eu tinha essa realidade. Uhum. Mas no mesmo momento que eu tinha essa realidade, eu sentava com milionários na mesma mesa. Uhum. Eu dava consultoria, era uma coisa muito louca isso. Porque eu olhava às vezes e falava assim, caramba, eu tô indo para a comunidade. E quando às vezes eu sento, na maioria das vezes... A realidade é essa, né? A realidade é essa. Eu sentava na mesa com grandes empresários, com um CEO de empresa, diretores e tal. Pessoas que tinham grandes decisões em grandes multinacionais. Isso nunca deixou, sabe, ou me diminuiu ou subir acima da cabeça. Uhum. O ponto não é esse, mas eu sabia, aí que é o ponto importante, da minha essência. Isso veio de uma base familiar. Sim, então, assim, hoje em dia, né, eu não tenho muito essa questão de que eu vou falar com um grande diretor, Posso falar com o presidente? É claro que a gente fica uma ansiedade com a pessoa diferente. Isso é normal. A gente cria uma expectativa, né? Isso é normal. Mas natural. Eu não vou criar um grande monstro como se fosse, caramba, eu sou muito pequeno. Até porque, assim, quando a gente senta diante de pessoas dessas, né? A gente que tem esse histórico aí de passar... Eu passei pelo mercado também. A gente começa a se pautar muito mais no nosso conhecimento técnico. E isso nos dá o conforto de conversar com pessoas, né? Dessa grife, vamos dizer assim, né? Isso nos deixa muito mais seguros na hora de falar, porque a gente vai ali como o técnico da área contábil para poder levar uma solução para algum problema que aquele empreendedor tem, que aquele dono de grande empresa tem. Então, assim, acho que é muito importante as pessoas, né? É uma coisa que eu também quero te perguntar, que conselho você daria hoje para quem está começando a carreira e de repente tem essa dúvida, né? Começo no mercado ou já começo empreendendo? Eu lembro que na época a minha decisão foi muito pautada, porque assim, eu comecei a minha carreira contábil no boom do SPED. Então, o mercado exigia técnicos no SPED. Então, eu olhei para o mercado e eu tomei uma decisão em cima do que o mercado estava me exigindo. No seu caso, você tomou a decisão também assim ou não? Não, foi uma decisão assim, não que o mercado estava exigindo, mas do que eu de fato gostava. Eu lembro que quando eu fui fazer, antes de fazer a pós, eu fiz um grande dilema, fazer a pós de direito tributário ou controladoria. Eu falei, cara, que passo seguir? Eu lembro que eu abri um caderninho dentro da empresa e botei os prós e contras. Se eu seguir a carreira tributária... Ó, dica boa, hein? Ó, dica boa, gente. Eu fiz muito isso. Eu fiz como se fosse um organograma mesmo. Falei assim, olha, se eu seguir a área tributária, porque uma pós, eu entendo assim, você está direcionando para onde você quer se especializar, para onde você quer se aprofundar mais. Aqui você pode fazer outras e tal, mudar. Mas eu tenho um pouco esse pensamento. E eu falei assim, olha, se eu seguir a área contábil, até onde eu vou chegar? Como é que vai ser minha vida daqui a 10 anos, 15 anos? Será que é isso que eu quero? E aí eu olhei assim e falei assim, olha, eu gosto muito da área contábil. Mas a área tributária eu gosto demais. E é a área que eu vou mais a fundo. É claro que hoje eu não cuido só da área tributária. Essa visão ampla do mercado te ajuda muito a você ter um pensamento muito além e não só ficar só no técnico, na letra da lei. Porque hoje em dia, de novo, não é só você ler a lei que você está sabendo. Porque tem várias interpretações. Sempre tem o normativo, né, que sai depois. E tem a prática do mercado. Sim.
E a prática do mercado, muitas vezes, não é o que está na legislação. Aí tu fala com o cara, olha, a legislação diz isso, a receita diz isso daqui, mas a prática do mercado é essa. Qual que você quer? E os riscos são esses. E, Renatão, quando você decidiu ir para a área tributária, tu imaginava que seriam tantos desafios e tantas vertentes e que era um negócio tão amplo e tão desafiador? Acho que eu não tinha muita ideia, sabe, da grandiosidade da área. Porque era um menino, né, e tal, e assim, ainda sou, tá? Maravilhoso agora. Autoestima é tudo. Se for comparar com 60 anos, realmente é um menino, né? É um garoto. Mas assim, eu era um menino, assim, eu não tinha muita referência. Quando eu fazia contabilidade, eu não conhecia nenhum contador. Entendi. Não tinha essa referência. Tem gente que tá no meu tio, meu pai, contador e tal. Eu não tinha nenhuma referência dessa, né? Eu gostava de matemática, achava que era parecido. Achou que era exatas, né? Ó, o outro achando que era exatas. Doce ilusão. Conta, E aí, assim, quando eu entrei, de fato, na área, comecei a entrar a fundo, fiz a pós em Direito Tributário. A pós em Direito Tributário, a maioria é de advogados. É surreal as turmas, né? Aí eu falei assim, cara, era só eu e mais outros 2 contadores. Eu falei assim, cara, a minha turma mundo. também, a única conta era eu e mais um menino, o menino ainda saiu no meio da pós. Fiquei só eu de contador. Eu fui o único contador até o final da pós. Eu fiquei até o final. A maioria era advogado, tinha auditores da Receita e Vocês tal. copiaram legal. Gente, é surreal. Vocês estão se copiando aí nessa história de vocês aí? Mas assim, de fato isso é muito importante, né? De novo, eu indicaria para a pessoa que está começando agora, cola numa pessoa ou busca uma pessoa que já está atuante, já tem um certo sucesso, enfim, um bom êxito nessa área. O cara te dá uma visão de como se encurta esses passos. Exatamente. Porque senão eu patinei muito no início da pós, né? Sofri muito, falei, caraca, quem eu vou conversar sobre isso? A maioria da advogada era um outro ciclo, sabe, de amizade, eu tive que construir isso com o tempo, né? Ou seja, é um desafio muito grande, mas é muito bom porque, assim, eu sou um cara que gosta de desafios de novidade. Quando vem uma coisa nova, tem gente que treme. Eu falo, cara, que fantástico. E quando uma coisa que tá ficando muito, eu falo assim, pô, eu tô de saco cheio disso, eu quero mudar. Né? Normalmente os atraídos pela área tributária, eles têm muito isso, eles têm essa questão da emoção, né? Do dia a dia da emoção. Quando a coisa começa a ficar muito metódica, começa a ficar cansativo pra gente, né? Exatamente. Ô, Renato, deixa eu só te cortar aqui rapidinho, a conversa tá boa aqui, mas eu vi algumas perguntas não, né? Algumas afirmações aqui, até tem uma pergunta aqui também no YouTube aqui, que falaram aqui, né? Estão reclamando aqui que o Jean estava muito calado, que não sabia o que tinha acontecido. E eu queria deixar bem claro aqui, se alguém está lendo os comentários aqui, eu não estou te assediando, tá? Não, tá até longe. E colocaram aqui dizendo que eu estava assediando ele, por isso que ele está muito quieto. Eu não vou falar os nomes aqui, mas estão no comentário aqui, a galera vai saber. Aqui, Rafael me gastando. O convidado é o Renato, a gente só está aqui intermediando. Eu estou vendo aqui muita galera acompanhando. Tá bastante galera aqui. Ô, Renato, assim, eu queria, voltando aqui, né? Essa parte, pelo que tu acabou de falar aqui, e pelo que a gente conversa sempre, né? Eu noto muito que o grande problema, assim, da galera, né? É realmente essa parte da inteligência emocional, né? Como você falou, você era da comunidade ali do complexo, tá? E não podia ir para casa no meio de um tiroteio. E ao mesmo tempo você estava sentado do lado de gente top, né? Galera cheia de dinheiro, a galera super importante. Então, de repente, essa pessoa, você tem uma inteligência emocional muito, muito boa, muito forte. Então, você conseguiu botar isso na balança e levar para o lado bom. Falar, não, cara, eu vou ser igual a esses caras, eu vou seguir esse caminho, eu vou aprender com eles. Mas tem gente, eu vejo a grande maioria, não tem essa inteligência emocional muito forte, muito tratada ali, e leva para o lado ruim, vê assim, pô, eu moro na favela, o cara chega ali, pô, o cara só chegou porque é rico, eu não vou conseguir, vai ficar para baixo e vai perder o emprego, vai sair. E não só nessa área, né, eu vejo em diversas áreas, né? Como a gente estava conversando agora aqui do começo da faculdade, né? Por exemplo, você foi numa faculdade que você disse que não é muito conhecida, né? E chegou onde chegou. E tem vários alunos também que fizeram a faculdade com você na mesma faculdade, lá, os mesmos alunos, os mesmos professores, e realmente não chegaram a lugar nenhum, ou então em outra área aí que seja, mas não seguiram essa aula. Então, assim, como você estava falando que a faculdade, por isso que estão mudando, né? O mercado está mudando em relação à contratação de ver só a faculdade. Por quê? Às vezes é a mesma faculdade, porém não quer dizer que os alunos tenham o mesmo conhecimento. Então, a faculdade fala um pouco, sim, mas se a pessoa também não quiser, não adianta. Pode estudar na PUC, sei lá, UFRJ, que seja, como você falou, né? Teve outras pessoas que estavam abaixo de você ali, que era de faculdade de UFRJ, que se for ver no papel, é muito mais top.
Então, é esse ponto, né? Você fala muito comigo, a gente conversa nas lives, a gente dá bastante dica lá pra galera. Nessa parte emocional, né? Na hora da entrevista, como você falou, me dá só uma chance. Não olha o meu currículo muito bonitão lá, não. Me dá uma chance pra entrevista que eu vou te ganhar na entrevista. Que entra essa parte muito da parte emocional, né? Eu acho que falta muito, você tocou um ponto muito importante, Pedro. Eu acho que falta muito hoje do jovem, ou de boa parte também, até dos empreendedores que tem muitos mimados, é ter sangue nos olhos, cara. O que você quer de fato da sua vida? Como é que você acredita de fato em você mesmo, né? Porque quando você tem pessoas assim, é claro que eu tive uma família que ela acreditava no fundo em mim, né? Pode ser que ela não conseguia ali, enfim, mostrar isso tão claramente, mas de fato eu não duvido, né? Que eles acreditavam em mim, eles acreditam em mim até hoje. Mas o ponto que eu acredito importante é você ter esse sangue nos olhos. Se eu te contar que eu já discuti pelo menos umas 3 vezes em entrevista e fui contratado, você acredita? Sério? Eu lembro errado. Eu vou citar 2 bem rápidas. Primeiro, uma entrevista para trainee de Big Four. E aí o entrevistador, né, eu estava na faculdade ainda, né, ele era gerente lá da Big. E aí ele foi e falou, aí começou a querer me desconstruir ali. E é dinâmica de grupo, todo mundo olhando e tal, né? E eu pensando nisso, tinha gente que, cara, a maioria, Zona Sul e tal, e lá da comunidade, mal tinha roupa pra ir pra entrevista. Sim. Que de fato não tinha condições. E aí ele começou a perguntar pra você, mas como é que você vai conseguir conciliar a sua faculdade com a Big Four e tal? Você vai ficar hora extra e tal, você vai perder a faculdade. Eu falei, não, mas é isso que eu quero. E ele começou a querer discutir, falar assim, olha, você não vai conseguir, você vai... E se você tiver um dia de prova, você estiver no pique lá da auditoria? Eu falei, beleza, eu faço segunda chamada, mas eu vou entregar o que eu estou prometendo. E aí ele começou a ficar ali discutindo e tal, aí foi interessante que eu passei nesse processo também. Porque ele viu ali que eu estava decidido àquilo. Era aquilo que você buscava, né? Exatamente, gente que se recua, era aquilo que eu buscava. E teve uma outra também que eu discuti com o RH da empresa. Sim. Porque o RH, quando olhou meu currículo, ele viu que eu tinha passado muito rápido em algumas empresas. E ela falou assim pra mim, olha, Renato, você tem realmente a experiência do que o cargo pede. Mas você não veste a camisa. Quando ela falou assim, você não veste a camisa, Gisele, eu fiquei doido. Tá entendendo? Eu falei com ela assim, olha... O que te levou a essa conclusão? Aí eu falei com ela, como assim eu não visto a camisa? Ela falou assim, porque você passa rápido nas empresas. Eu falei, tá, o que é rápido pra você? Eu acho que deveria ter pelo menos uns 3 anos ali para desenvolver alguma coisa. Eu falei, tá, beleza, mas a última eu passei 2 anos e meio, 2 anos e 6 meses. Não deu 3, porque é a oportunidade que eu tenho agora, eu quero sair, pô. E aí o que acontece também muito na carreira, às vezes as pessoas não entendem, principalmente o recrutador, às vezes aparece uma oportunidade melhor para você, você não é nem demitido, você pede demissão. Cara, e outra coisa também é a identificação com a empresa. Sim. Não adianta, empresa boa, salário bom, como você falou, não quero, vou embora. Entendeu? Não é só o dinheiro que você ganha, o salário, é a identificação. Às vezes você não se identifica. Tem muita gente que faz tudo de qualquer jeito para ser mandado embora. Exatamente. Mas quem tem caráter, realmente quer algo melhor para a vida, fala, não quero mais, vou procurar outro. Graças a Deus eu não tive essa oportunidade ali, nem quero ter de ser demitido. E aí como é que você quebrou essa objeção aí nessa entrevista? E aí eu falei com ela, falei o seguinte, olha, vamos fazer o seguinte, cara, se não é uma pessoa que veste a camisa numa empresa, sou eu. E assim, você forçar a modéstia. A gente vai fazer um combinado aqui, porque essa entrevista, cada um fala o que quiser. Vou fazer o seguinte, olha, os meus gerentes, o meu chefe, o sócio da empresa não sabe que eu estou aqui. Mas eu posso te passar um número e você liga pra ele e pergunta se eu não vestiu a camisa da empresa. Nossa. Ela ficou sem ação. O cara não esperava isso. Eu falei, eu posso perder a vaga, mas você liga agora, porque aí você foi muito a fundo, porque você não me conhece. Então a maioria do mercado... Pré-julgou, né? Exatamente, a maioria do mercado não te conhece. As pessoas querem julgar. Quando vai olhar a rede social lá, fala, o Pedro é isso, o Pedro é aquilo. Isso é normal. Porque as pessoas te julgam sem saber. Pedro é maravilhoso. Exatamente. Pode ser que tenha alguém vendo a live e fala assim, pô, esse cara aí tá falando assim, não quer de nada. Mas, tipo assim, eu sei a minha essência. Isso eu colocaria para os estudantes. O ser humano é assim. Essa questão de inteligência emocional, se alguém chega e fala isso, você isso é uma loucura, é uma série, você sai chorando, você faz, sei lá, posta em rede social e tal. Mas o que você vai ganhar com isso? Alguma discussão, visibilidade naquele momento, ganha talvez um processo, mas, cara, você precisa saber jogar o jogo do mercado. O jogo do mercado é dessa forma. E o mercado não é para amadores. Mas só deixando claro aqui que não é pra galera aí chegar e ficar discutindo com todo entrevistador, não, pelo amor de Deus. Sem briga, né? Mas assim, de novo, é porque quando eu entro no assunto, assim, no local, no trabalho, no projeto, eu gosto de entrar de cabeça mesmo. Né? E às vezes dar o seu melhor, quem trabalha comigo sabe assim, às vezes eu sou estressado, mas eu sou muito flexível, mas porque eu gosto de dar o sangue ali por aquilo.
E eu acredito que todo mundo gosta de uma pessoa assim no seu ambiente de trabalho. Porque assim, quando você vai unir, né, as competências comportamentais, entendeu? Uma competência como essa, ela é válida. Assim, você não consegue reunir tudo em uma única pessoa. Né? Para quem já foi gestor, que é o meu caso, você sempre busca naquela pessoa que você está fazendo a gestão dela, extrair dela o melhor, porque você nunca vai ter numa pessoa só tudo que você precisa. Não tem como criar um passo a passo, um relatório. A pessoa para trabalhar tem que ser assim. Cada ser humano é uma personalidade, é um mundo diferente, né? Exatamente. Somos um mundo em cada pessoa, cara. E sem falar Então que o Renato como. levantou um ponto muito fundamental com relação à carreira, é que as pessoas, hoje eu vejo que muita gente quer que se realize do dia para a noite, né? A geração fast food, né? Tô aqui há 6 meses, nunca foi promovido, mas você merece, você faz por onde? Tem muito isso, cara. Muito. Você faz um exercício quanto fácil. Que a gente já foi criticado por ficar até 10, 11 horas. Você está trabalhando até meia-noite para os outros? O teu patrão ganhar dinheiro? Hoje eu estou aprendendo, eu estou evoluindo, eu estou indo mais longe, eu estou sendo reconhecido não só por ele, mas pelo mercado. Porque muitas pessoas esperam que só a empresa reconheça, mas ela esquece que o mercado também está te vendo. Que não é só o seu patrão, o seu diretor, o seu gerente. O mercado inteiro, um colega seu de trabalho que saiu da empresa vai falar bem de você onde ele está trabalhando, que pode ser melhor de onde você está. Verdade. Porque se tu for esperar também só por exemplo, tá lá, teu gestor lá, teu patrão lá, esperar só o feedback dele sendo bom, cara, às vezes você vai se frustrar, porque assim, você pode estar trabalhando bom, mas o cara não gostou de você, não gostou de você, ou então a personalidade dele não é elogiar, e você vai ficar esperando o elogio, ficar esperando o patrão dizer que, pô, você é um bom funcionário, pô, o patrão não me dá aumento, cara, você se frustra. Então você realmente tem que ter inteligência, né? Esse negócio de fast food vem pegando muita gente. Geração fast food. Porque você vê no grupo de Facebook, de WhatsApp, o que mais tem é a galera assim, eu tô me formado, mas não tô conseguindo estágio, que absurdo, eu tô pagando R$800 no estágio. O cara quer sair da faculdade sem experiência. Ganhar 4 mil. Ganhar cara, eu ganhei R$400 no meu primeiro estágio, R$400. Eu ganhava R$250, que era metade do salário mínimo. Na época. Mas na época valia muito, né? Valia muito. Então, assim, a galera acha que, olha, eu fiz a faculdade, a garantia de que eu tenho que ser pago por isso, né? Eu acho que é importante a gente falar pra galera que tá ouvindo a gente, principalmente pra quem tá começando agora, eu não sei se vocês partilham da mesma opinião, é que a gente precisa ser intraempreendedor. Quem está dentro do mercado de trabalho, a pessoa precisa nortear a sua carreira, né? Ela precisa levar a sua carreira da seguinte forma: o que eu quero ser daqui a 5 anos? Porque que eu vejo também muito acontecer no mercado, não sei se vocês têm essas mesmas experiências que eu. Às vezes a pessoa está lá e ela fica esperando o chefe, o gestor, o dono da empresa dizer o que ela tem que fazer. Aí se você pergunta para uma pessoa dessa assim, mas o que você quer ser naquilo que você se formou, naquilo que você buscou? Me diz aí o que vocês precisam para eu ser reconhecido. Não. O que você deseja fazer? O que você quer fazer? Você já passou por uma experiência assim? Muito, muito. De fato, hoje a gente tem claro, de novo, eu sou novo, tá, galera? Mas, assim, você é só experiente, como eu também sou novinha. 30 anos de carreira e tem 25 anos. Eu comecei, o pessoal brinca que trabalha comigo. Eu comecei com 17, então assim, foi muito rápido, né? E assim, então você multiplica, soma aí 17 mais 12, entendeu? Uhum. Então assim, cara, eu acho que tem muito disso. A pessoa espera, eu fico num escritório de contabilidade, numa empresa, esperando que o meu gestor, o meu chefe ali, fala o que eu tenho que fazer. Uhum. Você tem que correr atrás, cara. Você vai com tudo, que né? a valorização é a consequência do seu trabalho, muito trabalho. Sim. Cara, mas isso daí é meio complicado, assim. Eu concordo muito com o pensamento de vocês, eu tenho esse pensamento também. Mas como eu falei da inteligência emocional, né? Por exemplo, você teve, por N motivos, vai da sua personalidade, desde que você foi criado e tal, formação, família e tudo. E tem muita gente, por exemplo, a base no Brasil, o de estudo, é uma M, né? Horrível. Faculdade também é tal. Beleza. Então a pessoa cresce, se torna um adulto, sem ela ter inteligência emocional. Ela não sabe o que é da vida dela. Demais. Entendeu? Às vezes faz a faculdade lá, escolhe 10 carreiras lá. Vou me inscrever numa faculdade. Escolhe 10, a que veio. Ou então porque escutou algum amigo falando que dava dinheiro. Então, assim, é claro que, como o Renato está nas redes sociais, para trazer essa galera que não tem esse conhecimento, de ele mudar a ideia, o pensamento dessa galera, tá? Mas, assim, muita gente que entra no mercado de trabalho, cara, não tem noção nenhuma do que é da vida. Muito menos do trabalho dela, do que ela é capaz ou não.
Eu vejo muita gente me pedindo emprego lá, meu escritório pequeno, mas estão pedindo emprego, muita gente conhecida, outras não. E muita gente falando assim, cara, eu não sei o que acontece. Toda entrevista que eu vou, eu não consigo uma vaga de emprego. Assim, e quando a pessoa é muito próxima, é até meio complicado falar, né? Mas quando não é tão próximo, eu falo o seguinte, será que o problema não é em você? Será que o problema... Pô, meu currículo é bom, fiz curso em tudo que é lugar, fiz um monte de curso no CRC, tal. Será que o problema não é você? De repente é você que não sabe... O importante aqui, e se for, tá tudo bem. Tá tudo bem, porque não é culpa sua. Não é culpar, tipo assim, tá culpar o mundo. Não. Mas, assim, buscar pessoas que possam te ajudar a direcionar de fato a sua carreira. E assim, isso também agora fala para os gestores, né? Ou os sócios de escritório e tudo mais, né? Que é muitos contadores. Você tem um grande desafio de gerenciar essa galera como se fosse, infelizmente ou não, um pai ou uma mãe. Sim. Porque a galera não teve esse negócio em casa, não teve essa experiência, e você tá ali que tem que motivar o cara como se fosse o seu filho ou sua filha, né? Exatamente. A competência, né, tem sido muito exigida das pessoas, assim. Tanto quem é líder, quem é proprietário aí de algum empreendimento, tem sido exigido do empreendedor essa competência de ser meio que desenvolver as pessoas. Pai, psicólogo, mãe. Exatamente. Deixa eu fazer aqui, ler um comentário aqui do seu Júlio César Correia, um pai muito orgulhoso, que fala assim: é muito bom ver meu filho conseguindo seus objetivos, saindo da comunidade e mostrar que é gente de bem. Olha, esse pai tá muito orgulhoso, né, do Renato? Obrigado. Se eu trouxesse a cerveja, tu estaria chorando agora, né? Também acho. Certeza. E o Rafa aqui, ó, fazendo campanha, ó. Você tem que cursar direito, Renato. Não fala isso baixo, rapaz. Minha esposa faz direito, né? Eu quase fiz direito, inclusive, né? E por que não faz, querido? Vamos deixar quieto. Falta tempo. Ó, o Rafa mandou um comentário aqui, mas eu não vou ler esse comentário do Rafael aqui, porque não condiz com o programa. Não condiz. E o cara dá um beijo, assim, dá um abraço pro meu pai aí, que tá triste aí, coitado. É botafoguense, sabe como é que é, né? O cara sabe torcer, né? Ué. Tá triste aí, mas beleza. Tá já viveu épocas boas. É verdade. Enfim. Renato, tira assim, uma outra coisa assim, que eu queria eu não sei se você já vivenciou isso no seu dia a dia, né? Daquele momento em que você fala assim, bom, de tudo que eu tô fazendo agora, eu ainda consigo fazer mais? Eu ainda consigo dar mais? Eu consigo fazer outras coisas além do que eu já venho fazendo? Você já se viu nessa situação? Agora, inclusive. Assim, a todo conta momento. Pra gente, assim, a todo momento, porque eu acho que assim, eu não sou um louco por trabalho. Assim. Se deixar, eu fico em casa sem fazer nada. Mas eu acho que eu acredito muito que você tem que ter motivações para isso. E eu tenho motivações assim muito concretas para isso, né? Eu tenho uma família, eu tenho filhos ali, e isso tudo me motiva demais. Então assim, eu sempre brinco ali com a minha esposa, a gente tem 3 filhos, eu tenho que ter um emprego para cada filho, né? Pra dar conta, mas assim, isso motiva demais, sabe? Mesmo quando eu chego, tô muito cansado, estressado no trabalho, mas ver um sorriso, sabe? Uma alegria, assim, isso motiva a você continuar e você de fato a continuar empreendendo, você continuar buscando coisas novas. Isso também sacia um pouco também a sua vontade, porque o homem, acredito hoje, ele é um pouco insaciável, ele sempre quer mais e mais e mais. Mas tem que canalizar isso pro bem, né? Só mais e mais, por exemplo, só dinheiro. Mas mais e mais conhecimento, mais e mais amizade, mais e mais coisas boas para você continuar e não ficar parado, né? Então eu acredito muito nesse sentido. Nessa troca também, né, que você tem, da contribuição, né, que você tem. Né? Exatamente. O Renato falou uma coisa certa, quando você tem um propósito na sua vida, né, quando você tem algo que te move, não tem dia nem hora para trabalhar, ou para empreender, ou para fazer algo a mais. É verdade. E quando gosta, né, cara? A pessoa fala, pô, a gente tem que fazer aquilo que ama. Isso é mole, fazer o que ama. O ponto-chave da vida é você aprender a amar aquilo que faz, né? Porque, por exemplo, se eu quisesse fazer o que eu amava na época, ser skatista, jogador de futebol, um monte de coisa. E a contabilidade caiu. E qual foi o segredo? Eu gostar, amar do que eu faço hoje em dia, né? Então, hoje em dia eu falo que eu não trabalho, cara. Você chegou a um ponto assim faço crucial. o que eu amo, né, na verdade. Chegou no ponto crucial que eu acredito muito, né? Que de fato você tem que tornar a sua realidade uma coisa amável, né? Sim. Nessa aspecto que você falou, cara, também gosto de jogar futebol. Não é esperar alguma coisa para ser feliz. É ser feliz no processo, exatamente. Né? Ninguém acredita, mas eu jogava capoeira, já viu foto, né? Então, assim, por mim eu ficava só de capoeira, pô. Eu ficava só de futebol. Então, eu acredito que a gente precisa transformar aquilo que você faz hoje, a sua realidade hoje, em atos de amor
para você viver de fato feliz, enfim, na sua vida, né? Show de bola. Pessoal, a gente vai finalizar o programa, então eu vou pedir para os meninos fazerem a consideração finais dele. Pedro, por favor. Pô, Renato, muito obrigado aí por ter vindo aqui com a gente aqui nessa resenha, que foi muito top. E para quem não sabe, né, eu não conhecia o Renato antes, acabei conhecendo e no final das contas descobri que o filho dele estuda até na mesma escola que a minha filha. Na mesma sala. Na mesma sala, inclusive. Olha que legal. E uma parada totalmente, sei lá, nunca ia imaginar isso, né? E galera, muito obrigado aí, foi muito legal esse bate-papo aqui, conheci um pouco mais do Renato, né? Já conheci bastante, tanta coisa que a gente faz junto. Mas é isso, brigadão. Jean, manda bala. Queria agradecer aí a galera que participou também, os comentários. Agradecer ao Renato, falar que esse cara ele é fantástico, realmente sensacional. Obrigado por ter vindo, por ter compartilhado um pouco da sua história. Tenho certeza que o que você falou aqui vai mudar a vida de muitas pessoas, vai ajudar muitas pessoas a acreditarem que podem, né? Agradecer, é claro, também a rádio aí, né, por esse espaço maravilhoso para a gente falar sobre o universo do contador, que é sensacional. E vamos que vamos. Como é que a galera faz para te seguir lá? Porque a galera quer pegar esses teus conhecimentos aí. Exatamente. E aí? Tem 2 caras assim importantes, né? O Instagram, Renato Correia _contador, e o canal do YouTube também que estou começando agora, né? Publicando conteúdos legais assim e práticos, Renato Correia Contador. Então, só seguir lá, a gente bate um papo, manda um direct também, fala que eu vi na rádio. E também vou compartilhar lá para o pessoal também seguir aqui o perfil, as redes sociais da rádio, né? E também baixar lá o aplicativo. Maravilha, pessoal. Ó, a gente agora tem um @no Instagram, @resenha de contador, tá? Segue a gente lá no Instagram, tá? Legal. No YouTube, né? A reprise, ficar gravado aí no YouTube se você quiser assistir depois, tá? A reprise do programa passa na sexta-feira às 19 horas, então para você que perdeu aí o programa, quiser ouvir novamente, sexta-feira às 19. E na segunda-feira a gente vira podcast. Eu queria agradecer demais a presença do Renato aqui e espero que você venha outras vezes. Eu tenho certeza que vai ter oportunidade aí pra gente bater bastante papo. Que a galera segue aí nas redes sociais, tá bom? Show de bola. A galera tá pedindo pro patrão liberar mais 1 hora de live aqui, hein? Porque a resenha tá pouca aqui, hein? Também acho, mas enfim, vamos conversar. Muito obrigada, pessoal. Valeu, tchau, galera. tchau. Boa noite. Muito obrigado, hein? Até mais. Boa noite.